consegui finalizar mais uma trilogia. Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da trilogia Red Rising do Pierce Brown. Vocês sabem que desde o ano passado eu venho tentando finalizar várias séries e trilogias que eu comecei por diversos motivos, né? Porque preciso terminar, realmente preciso saber o que vai acontecer e também porque em muitas ocasiões eu me sinto um pouco atrasada, uma vez que são livros que foram lançados aqui no Brasil já tem um bom tempo, como por exemplo Fúria Vermelha é de, sei lá, 2015, 2016, então faz muito tempo que tá aqui com a gente já publicado e eu ainda não tinha finalizado. E recentemente eu venho conseguindo finalizar algumas séries, consigo dar andamento a algumas trilogias e séries, isso tem me deixado bastante feliz, mesmo que eu não esteja conseguindo ler tantos livros por mês quanto eu gostaria de estar lendo. E assim, sabe aquele livro que você não dá nada pra ele? Que você às vezes compra sem saber muito bem sobre o que fala, ou você acaba ganhando de presente sem saber do que o livro fala? Fúria Vermelha foi assim pra mim. Eu ganhei ele de presente de uma amiga em 2018, se eu não tô muito enganada. Eu li ele em 2019 e eu não sabia sobre o que ele falava. Eu só sabia que o GF tinha gostado, que era um livro favorito dele, e então eu fui ler assim, com o coração aberto e fui surpreendida. Mas antes da gente continuar falando a respeito dos livros, das leituras e o que eu achei delas, eu preciso dar dois avisos para vocês muito importantes. O primeiro é que esse vídeo vai ter spoilers, tá? Como eu vou falar de todos os 3 livros, eu vou dar uma recapitulada no livro anterior, quando eu for falar do próximo. Mas vocês podem continuar assistindo até eu terminar de falar do livro 1, caso vocês ainda não tenham lido, né? Porque quando eu for falar do livro 2, eu vou recapitular o livro 1. Quando eu for falar do livro 3, eu vou recapitular o livro 2. Então, é nessa hora que você vai pegar um pouquinho de spoiler. Não é nenhum spoiler muito, assim, absurdo, nem nada do tipo. Mas é um finalzinho ali, o que aconteceu no finalzinho do livro e o que levou isso ao decorrer do próximo livro da série. O segundo aviso, na verdade, é um convite que eu queria convidar você para assinar a minha newsletter. 2 vezes por mês, uma vez a cada 15 dias, eu faço um envio de um texto, de um conteúdo que tem relação com a minha produção literária, com os livros que eu escrevo, como que eu tenho minhas ideias, como que eu crio meus personagens, como que eu escolho o cenário onde minhas histórias vão passar. Falo um pouquinho mais a respeito também do mercado editorial e também dou algumas curiosidades, alguns spoilers a respeito do meu livro novo que vai sair nesse primeiro semestre de 2023. Então, se esse é um conteúdo que você gosta, se você gosta de newsletter ou ficou curioso a respeito do conteúdo, quer saber mais, quer ficar mais próximo de mim enquanto escritora, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você não paga nada pra assinar, eu também não ganho nada, além da participação de vocês, é claro, e isso me deixa muito feliz. Bora lá então falar do livro e da leitura agora. Nesse primeiro momento, vocês podem ficar aí que não vai ter spoiler. Quando for começar, eu aviso e aí vocês podem pular, tá bom? Em Fúria Vermelha, o primeiro livro da trilogia, nós vamos conhecer o Daryl. O Daryl, ele trabalha e vive nas minas de Marte. Eles acreditam, o governo fala para eles que eles estão ali trabalhando, minerando, colocando as suas vidas em risco em prol da humanidade, que eles têm como objetivo transformar Marte numa segunda Terra, de deixar Marte habitável e que o trabalho deles é fundamental. E que eles estão, né, ali, que uma hora eles vão desfrutar disso tudo. Só que a esposa do Daryl, a Il, acho que é assim que pronuncia o nome da personagem, ela acaba se opondo a algumas coisas que estão acontecendo ali. Porque eles vivem de uma forma muito precária, eles vivem com doença, eles vivem com fome, eles não têm acesso a diversas coisas básicas, eles morrem muito cedo porque é um serviço muito arriscado e, novamente, eles não têm alimentação adequada e tudo mais. Então ela começa a se opor a tudo isso e a se rebelar contra esse sistema. Acontece que ela é feita de exemplo e ela é assassinada por quem deveria proteger eles pela política, pela sociedade, pelos cinzas. O Daryl, então, resolve também se matar, só que ele acaba sendo resgatado pelos filhos de Ares, que são os rebeldes, que mostram pra ele toda a verdade e fazem uma proposta pra ele. A verdade é que Marte já é habitada.
Na parte de cima ali de Marte, né, na parte aberta, o ser humano já vive ali, inclusive o ser humano já vive em outros planetas, o ser humano tem naves, ele desbrava todo o universo e tudo mais. E os vermelhos, na verdade, são escravizados. Eles vivem dessa forma precária, eles não têm acesso a nada para a riqueza dos outros, porque o que eles mineram ali são uma das coisas mais importantes e que mais dá dinheiro, que mais vale dinheiro ali para aquela sociedade. A proposta que o Daryl recebe é passar por algumas cirurgias plásticas, passar por algumas cirurgias genéticas e se tornar um ouro, se tornar um dourado, para se infiltrar entre os políticos, entre os líderes e acabar com aquilo tudo, derrotar aquilo tudo de dentro. Aqui a sociedade ela é dividida por castas, por cores, e cada cor tem uma definição muito bem esclarecida. E a partir do momento que você nasce como um vermelho, por exemplo, que são os mineradores, você não pode sair dali. Você vai morrer como um minerador. Ainda que você tenha, sei lá, dons para canto, dons para cura e tudo, mas você nunca vai poder estudar uma medicina, você nunca vai poder se tornar um artista, você nunca vai poder se tornar um político. A partir do momento que você nasce como vermelho, você morre como vermelho. Então, os vermelhos são os mineradores, a gente tem os cinzas, que são basicamente os guardas, a gente tem os amarelos, que são os médicos, a gente tem os rosas, que são os escravos sexuais, e a gente tem várias outras cores, mas a gente também tem os ouros, os dourados, que são os líderes dessa sociedade. E não é só dividido assim por cor, mas cada cor tem uma característica física muito específica que determina que ele é daquela cor. Os vermelhos, eles são ruivos, eles têm a pele mais avermelhada, eles são menores, são mais esguio, mais magro. Enquanto os ouros são loiros, são altos, tipo, é descrito que eles têm 2,5 metros de altura e pesam até 160 quilos. São muito fortes, usam armaduras muito poderosas. Daryl aceita essa proposta, então, ele passa por várias cirurgias plásticas e genéticas para mudar o seu corpo e se parecer com o ouro. Eles falam que ele foi entalhado e ele vai para um instituto para prestar algumas provas para determinar se ele é uma pessoa digna de estudar, de ter uma profissão e de seguir carreira militar ali entre os ouros. Eles forjam uma identidade pro Daryl para falar que ele é filho de uma pessoa que já morreu há muito tempo e que ele estava estudando muito longe e tal, para que ele possa entrar para esse instituto. Só que chegando lá, ele tem a surpresa de que essas provas são, na verdade, uma prova de vida ou morte. E aí que algumas pessoas dizem que Fúria Vermelha é bem parecido com Jogos Vorazes. Ele e outros ouros adolescentes são jogados em uma espécie de arena e ali eles vão ter que lutar para sobreviver, eles vão ter que lutar para que o seu grupo saia vencedor. Eles vão formando aliados e inimigos, eles vão batalhando entre si e meio que vale de tudo. Vale cortar a orelha fora do inimigo, vale mijar no inimigo, vale estripar o inimigo, vale matar, vale de tudo. Esse livro me surpreendeu não apenas porque eu gostei da história, mas também por essa parte extremamente violenta. Eu não estava esperando isso e no início eu não estava achando que isso ia acontecer. Eu não sei para onde eu estava achando que a história ia ir. Mas as primeiras 100 páginas do livro, elas são bastante introdutórias e as pessoas podem achar até um pouquinho lenta, porque o autor ele realmente perde ali um tempo, ele gasta um tempo te explicando como essa cidade funciona, te aprofundando ali nos vermelhos, fazendo você se apegar ao Daryl, fazendo você se apegar à família dele, fazendo você entender o quanto aquilo é triste, sabe? É revoltante. Pra depois ele te jogar em outro campo e falar, tá, pode ser um pouco mais revoltante ainda, se prepara. Então é um livro muito violento, um livro que tem gatilho, inclusive para abuso sexual. Já fica aqui meu aviso. Porque mais da metade do livro, bem mais da metade do livro, se passa nessa prova. E a gente vai ter toda a crueldade que um dourado, um ouro, é capaz de fazer com outro apenas para ganhar uma prova. Como eu falei, o início pode ser um pouco lento, pode ser um pouco introdutório, até foi um pouco confuso para mim. Como eu me joguei nessa leitura sem saber o que estava acontecendo, sem entender nada, foi um pouco confuso entender que ele estava em Marte, que ele estava ali nas minas de Marte, na parte subterrânea, até entender que ele tinha saído e que
tinha uma sociedade toda ali em cima dele. Foi um pouco confuso, mas é um livro muito bem escrito. É um livro que consegue transmitir para você muitas emoções. São personagens incríveis, muito bem criados. É assim, uma leitura de tirar o fôlego. E agora vamos começar os spoilers, então. Se você já leu Fúria Vermelha ou o outro livro da série, tudo bem você continuar aqui no vídeo. Se você não leu nem Fúria Vermelha ainda, continue por sua conta e risco. Bora lá! No segundo volume, Filho Dourado, a gente então tem o Daryl 2 anos após o final do Instituto. O Daryl foi vitorioso, ele acabou escolhendo ficar sob a asa do arquigovernador de Marte, que é justamente a pessoa que mandou matar a mulher dele, né? A pessoa que ele mais quer destruir ali naquilo tudo. E faz 2 anos que isso tudo aconteceu. Os filhos de Ares falaram que iam entrar em contato com ele após ele terminar o Instituto, né? Se ele saísse vivo do Instituto, mas não entraram. Então ele decide ir para a academia para aprender um pouco mais a respeito de estratégia, a respeito das naves, a respeito daquela sociedade que ele está tentando destruir por dentro. E o Ceifador de Marte acabou se tornando um nome muito conhecido e muito valioso. Porém, logo nas primeiras páginas a gente vê que o Daryl ele tem uma derrota muito grande, ele perde a campanha ali, e não apenas isso, como também ele é ridicularizado pelos inimigos dele, porque ele fez vários inimigos no Instituto. Sendo assim, o valor dele acaba sendo reduzido, ele perde o prestígio e o governador, o arquigovernador, decide que ele não vai mais proteger o Daryl e ele resolve então leiloar o Ceifador de Marte. Só que, lembra dos inimigos? Então, Cassius Bellona tá aqui, ele não tá tão forte nessa história, ele não aparece tanto, mas o risco dos Bellonas é muito grande, porque o Daryl matou né? Foi a primeira prova dele para entrar no Instituto, ele matou o irmão mais novo do Cassius, e o Cassius então guardou muito rancor, muita mágoa dele por conta disso. E ele tá com muito medo, porque a hora que ele for colocado em leilão, ele pode ser adquirido pelo Cassius, e o Cassius vai simplesmente matar ele. Ele tem que correr contra o tempo, ele tem que provar pro arquigovernador que ele é valioso, que ele ainda vale alguma coisa. E assim, esse livro é correria atrás de correria. E ele resolve se aliar a quem? Ao Chacal, sim, o irmão da Mustang, que odeia ele, já que o pai, que é o arquigovernador, preferiu o Daryl do que o próprio filho. Nesse livro aqui a gente vai entender um pouquinho mais a respeito dessa sociedade, a gente vai sair de Marte. O livro 1, Fúria Vermelha, ele se passa todo dentro desse cenário de Marte, praticamente todo ali dentro do Instituto, e a gente não conhece muito além disso. Como os livros eles são narrados em primeira pessoa pelo ponto de vista do Daryl, a gente só sabe o que ele sabe e ele sabe muito pouco. Então, conforme ele vai aprendendo, a gente também vai sabendo mais a respeito. E esse livro aqui, ele se passa em grande parte dentro de naves, voando de um lugar para o outro. Então, a gente vai conhecer também um pouquinho para onde mais essa sociedade, para onde mais os seres humanos foram, a respeito de outros planetas, a gente vai conhecer mais as outras cores e a gente vai conhecer mais outros personagens. Novos personagens vão sendo apresentados aqui pra gente. E a gente vai conhecer uma personagem muito importante, que é a Soberana, que seria ali a líder dos Ouros e também de todos os seres humanos da Sociedade Independente da Cor, a Octavia. E chegou a esse posto assassinando o próprio pai. Toda a trilogia carrega muita crítica social a respeito de como as pessoas que estão em cargos de poder tratam as pessoas que estão abaixo dela. E como a gente também faz isso socialmente, né? Como eu tenho mais dinheiro, então a pessoa que tem menos dinheiro eu trato de um jeito, o meu igual eu trato de outra forma. Então o livro trata muito sobre isso, ele fala muito sobre isso. Mas esse aqui também vai falar muito sobre questões familiares. Porque assim, veja bem, os Ouros, eles são fortes, eles são titânicos, eles são poderosos, eles são desbravadores, sabe? Só que eles não dão valor nenhum à vida, nem à vida dos seus próprios filhos, quase. Em alguns momentos aqui é citado que,
eu fiquei triste porque meu irmão morreu, ah, eu fiquei isso, alguma coisa citada. Mas a gente percebe lendo que eles são criaturas que não têm empatia alguma pela vida do próximo. Principalmente se esse próximo for um baixa cor. Se for um vermelho, um cinza, um azul. São pessoas que eles consideram de pouco valor. Então, assim, a vida deles não vale nada, sabe? E essa parte familiar também não vale muito. Aqui você tem pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmã, tio matando tio, simplesmente para conseguir poder, simplesmente para conseguir prestígio. Já os vermelhos, não. Os vermelhos, eles são mais amáveis, eles são mais famílias, eles são mais leais. E eles são menores, eles são pequenos, eles são tidos como pessoas fracas, eles são tidos como pessoas que não têm capacidade de liderança, não têm inteligência, que não servem nada mais e não passam de mineradores, sabe? Eu achei esse livro aqui mais complexo, eu achei esse livro aqui mais denso e mais difícil de ser lido do que Fúria Vermelha. Mesmo que ele tenha um início um pouco lento, né, Fúria Vermelha, esse aqui ele tem algumas barrigas durante o decorrer da história. É muita correria, é muito corre para um lado, vai para o outro, vai para o outro. Quando você acha que as coisas estão dando certo, não estão, você tem uma virada, você tem uma reviravolta, você tem uma traição. Ninguém é confiável, ninguém é o que parece ser. A gente sempre fica com medo, com o pé atrás de quem o Daryl tá confiando. É tanta coisa que, assim, tem hora que chega a dar até uma cansada, sabe? Uma atordoada na cabeça. Porque parece que a gente não consegue respirar. Parece que quando você toma o fôlego, você perde o fôlego de novo. Você toma o fôlego, perde o fôlego de novo. E assim, gente, que final arrasador. O final desse livro é de deixar qualquer um desesperado. É de deixar a gente, assim, em pânico pelo próximo volume. E, por fim, Estrela da Manhã, que é o terceiro e último volume da trilogia. Esse eu ainda não tenho a edição física, eu não consegui comprar ainda, mas eu li em e-book mesmo, porque eu queria terminar a trilogia, eu queria saber como que tudo ia acabar. É uma trilogia que eu gosto muito, Fúria Vermelha é o meu favorito ainda, com certeza, porque é um livro um pouco mais intimista, é um livro que não tem tantas reviravoltas e que não demanda tanta tensão, assim, pra ler, sabe? É tensão porque é violência, você não sabe quem vai morrer, quem vai sobreviver. Você se apega a muita gente, são personagens muito bem construídos, mas Filho Dourado é muita confusão e Estrela da Manhã não fica atrás. Daryl acabou desmascarado e viu os próprios amigos serem assassinados, chacinados diante de si. Chacal capturou o ceifeiro de Marte e matou o próprio pai, o arquigovernador de Marte, para tomar o lugar dele. Já que ele não foi, né, reconhecido como filho, ele não ganhou ali o amor do pai, a atenção do pai, ele matou o pai e vai tomar o que é dele. Essa foi a intenção dele. Só que logo no início de Estrela da Manhã a gente vê que o Chacal não levou o Daryl para a Soberana. Ele acabou aprisionando o Daryl faz 9 meses, se eu não estou muito enganada, numa caixa aí para torturar e para quebrar o Daryl. Só que logo no início também o Daryl acaba sendo resgatado pelos filhos de Ares e também pelo Sevro, e a gente vai ver ele e a Victra se recuperando ali nas minas de Marte e tomando conhecimento das coisas como estão, e as coisas não estão bonitas. A Soberana e o Chacal fingiram o assassinato, a morte ali do Daryl, do ceifeiro, e a imagem do ceifeiro de Marte acabou se tornando um símbolo de revolução. Os vermelhos descobriram toda a verdade e descobriram que eles são capazes, eles se rebelaram. E o Chacal tá simplesmente explodindo todo mundo. Qualquer mínimo desconfiança que ele tem de que aquela pessoa é do filho de Ares, ele vai lá, ele mata, ele joga bomba. Ele tá causando assim. E a gente não sabe o que aconteceu com a Mustang. Até grande parte desse livro a gente não sabe o que aconteceu com ela. A gente não sabe se não foi ela que contou, ela que delatou, né, o Daryl, já que ao revelar quem ele era, ela acabou abandonando e virando as costas pra ele e indo embora. E a Mustang, pra mim, ela foi um grande ponto de interrogação durante
toda a trilogia. Eu sempre gostei dela como personagem, eu sempre torci pra que ela e o Daryl ficassem juntos, mas eu sempre tive um pezinho atrás, porque no decorrer das leituras a gente vai vendo muitos personagens que o Daryl considerava seus melhores amigos se virando contra ele em diversos momentos, mesmo quando nem sabiam que ele era um vermelho, mas se viravam simplesmente por conta de prestígio e poder. Então a Mustang, pra mim, ela sempre foi um ponto de interrogação, apesar de ser quem ela é, né, apesar de ter ali um coraçãozinho, talvez um pouquinho peludo, talvez, mas ali um coraçãozinho, que inclusive foi isso, né, que atraiu o Daryl nela, dele ser um pouco diferente das outras pessoas ali. Mas ela sempre foi um ponto de interrogação muito grande pra mim, e nesse último volume principalmente porque a gente não sabe, a gente não consegue saber quais caminhos o autor vai trilhar. E assim, os filhos de Ares estão perdendo a guerra, eles estão sendo encurralados pelas forças do Chacal. O Seva acabou assumindo a identidade do Ares, né, depois do falecimento do pai, depois da morte do pai. Só que ele não é um líder, ele não é um estrategista. Ele é mais tiro, porrada e bomba. Então, assim, as coisas não estão realmente indo muito bem. Assim como O Filho Dourado, Estrela da Manhã é um livro mais complexo. É um livro que vai ampliar um pouco mais esse universo que o autor criou. A gente vai conhecer outros personagens, outras cores, a cultura de outras cores também. Infelizmente, há muita coisa para ele se aprofundar, mas ele escolhe se aprofundar naquilo que ele acredita que vai trazer benefícios pro personagem. Tem ali uma barriga no meio, uma parte que eu considero que não precisaria existir, mas eu entendo a justificativa do que existe, entendo porque o autor quis trabalhar isso e porque isso depois foi um pouco importante ali pra dentro da história pra causar medo e tensão. A gente vai ver os personagens correndo de um lado pro outro, indo atrás de juntar forças pra lutar contra os Ouros. Vamos entender um pouco mais da genética dessas pessoas, um pouco mais também dos objetivos de como essa sociedade foi criada, qual era a intenção por trás disso. E quando o livro ele vai se encaminhando pro final, vai ficando cada vez mais desesperador. Como eu falei, a gente não sabe o caminho que o autor vai trilhar. Se você parar e olhar tudo o que já aconteceu, a impressão que dá é que o autor pode tomar qualquer decisão, que ninguém tá seguro ali, que ele pode simplesmente matar qualquer pessoa. E quando as coisas começaram a se encaminhar pro final, que eu vi que tava chegando perto ali dos 85, 89, 90, 95%, eu tava entrando em completo, total desespero. Porque as coisas não estavam se arrumando, as coisas não estavam se ajeitando, as coisas estavam desesperadoras. E eu tava lendo o livro praticamente em lágrimas, porque eu não tava acreditando que aquilo estava acontecendo. E o medo, assim, foi real, porque a todo momento tem algo novo aparecendo, algo novo surgindo, uma revelação atrás de uma revelação, uma reviravolta atrás de uma reviravolta. Então, assim, a minha indicação pra vocês é, com certeza, leiam a trilogia Red Rising. Vocês não vão se arrepender. Se você gosta de distopia, leia. Se você gosta de ficção científica, leia. Se você gosta de livros mais sangrentos, leia. Se você gosta de livros mais políticos, leia. Se você gosta de livros que se passam em espaçonaves, leia. Se você gosta de livros que tenham guerras, leia. Se você gosta de livro que tem romance, leia. Definitivamente a trilogia é pra você. E tirando a violência e os palavrões, porque os personagens falam muito palavrão, eles fazem muita piada um com o outro, piadas de cunho machista, homofóbica, muitas vezes, racista e tudo mais, né? Tem essa parte mais complicada e a violência que é extremamente gráfica. Tirando essa parte, eu acho que o resto foi tudo muito bem dosado. Ele é um livro que fala muito sobre política, ao mesmo tempo que tá falando sobre naves, ao mesmo tempo que tá falando sobre castas, ao mesmo tempo que tem um olhar romântico ali. Então é um livro que eu acho que é uma trilogia, na verdade, que eu acho que conseguiu juntar muito bem, de uma forma bastante primorosa. Tudo isso, gostei bastante. Bem, esse foi o vídeo então, e comenta aqui embaixo pra quem assistiu até o final. Deixa aqui nos comentários qual foi a opinião sua a respeito da trilogia. Eu acho que se você assistiu até o final, de duas uma, ou você leu toda a trilogia, ou leu pelo menos até o segundo volume, né? Ou você não se importa com um spoiler. Então, comenta, deixa aqui embaixo qual é você desses dois.
E se você leu a trilogia ou se você leu algum desses livros, qual foi a sua opinião? Se você gostou ou se de repente não foi pra você essa leitura. Eu vou gostar bastante de saber e de conversar mais a respeito desses livros com vocês nos comentários. Não se esqueçam também de deixar o like, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!